E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos falar de PlayStation, né? Nessas 2 últimas semanas a gente está trazendo bastante notícia de PlayStation aqui no canal, porque no dia 12 nós tivemos um State of Play bastante competente, o primeiro State da PlayStation de 2026, focando em jogos parceiros, muitos anúncios interessantes da Konami, alguns logicamente também vão ser para Xbox, vão ser para PC, mas ali mostrando que várias empresas estão alinhadas com a PlayStation em trazer os seus jogos, né, para a plataforma. E também nesse evento nós tivemos o anúncio do God of War, do Trilogy Remake, o anúncio / Shadow Drop do God of War Sons of Sparta, que não foi bem recebido e eu acho que com razão, né? Porque, sinceramente, parece um jogo que não corresponde à grandiosidade da franquia. Pelo que eu vi da gameplay, mecânicas extremamente simplistas, que Metroidvanias mais independentes conseguem ser melhor e um visual não tão competente assim. Ainda numa promoção, talvez eu pegue para jogar e trazer uma análise aqui no canal, mas pelo preço que ele saiu, sinceramente não me animou. E dentro disso tudo, ainda assim, mesmo com o God of War Sons of Sparta, eu acho que você tinha um quesinho de positividade no ar. Porém, o que a gente viu no último dia 19, na última quinta-feira, foi que o Herman Hust, depois que o Jason Schreier comentou sobre o encerramento da Bluepoint Games, eu acho que isso se impressionou um pouco ele, sim, para confirmar e para trazer a notícia completa, inclusive com pronunciamento, que sim, a PlayStation está encerrando as atividades da Bluepoint Games. Para quem não conhece a Bluepoint Games, é um estúdio que foi fundado em 2006 e ele acaba não desenvolvendo franquias próprias, mas ele trabalha muito bem com remakes. Inclusive, ele foi comprado pela PlayStation em 2021 por isso. Então, nessa onda de remakes que a PlayStation veio, ele foi o responsável por franquias como Uncharted Nathan Drake Collection, Demon's Souls e Shadow of the Colossus. Todos jogos que mantiveram suas mecânicas bastante características, mas tiveram uma boa renovação visual, atingindo aí os seus respectivos públicos-alvos. Então, era um estúdio que o Herman Hust mesmo acho que considerava, né, pelo pronunciamento que ele fez, bastante estratégico. E se desfazer desse estúdio acaba não fazendo nenhum sentido. Então, assim, o estúdio eram cerca de 70 funcionários e o estúdio vai ser encerrado ali no final do ano fiscal de 2025, que termina no final de fevereiro, né? Ou seja, no começo de março de 2026. Então, a partir de março começa-se um novo ano fiscal que vai até março de 2027. E o estúdio será encerrado, muito provavelmente 70 pessoas demitidas, o que, novamente, é extremamente triste quando a gente traz esse tipo de notícia. E aqui é um erro estratégico da PlayStation, porque a gente pensar num cenário que o estúdio gastou muito para produzir o seu projeto e não deu certo, ou investiu numa frente que claramente não era muito que estava na hora, ou que não foi competente o suficiente para aquilo, é uma coisa. Mas a gente está falando da Bluepoint, que além de trabalhar nesses projetos, e se vocês notarem são todos mais focados em single player, entrou naquele balaio da PlayStation de ter que trabalhar com jogos multiplayer. E, cara, é foda isso, porque eu acho que quem vê de fora às vezes vai pensar, mas os estúdios que estão sob guarda-chuva foi falado que eles teriam liberdade. Mas eu acho que essa liberdade ela é muito relativa, né? Porque você vai chegar pro estúdio, pra Bluepoint e falar assim, olha, você vai fazer um God of War de serviço. Ah, não quero fazer meu XPTO jogo aqui, minha franquia nova. Não, God of War de serviço. E enquanto isso, tem muitos outros jogos da PlayStation que mereciam sim um remake, como por exemplo, o próprio Bloodborne e jogos ali do PlayStation 1 que poderiam ser revitalizados. Você tem um estúdio capacitado na mão para trazer esse tipo de projeto à vida, para trazer jogos que podem marcar novamente a geração e atrair um público que está buscando por eles, mas a empresa prefere procurar o seu Fortnite. Ainda assim, depois do fracasso de Concord,
ela ainda continua investindo em Fair Games, continua investindo em outros jogos como serviço que talvez nem tenham sido revelados ainda. E de verdade, eu acho que isso, para quem é mais fanboy do PlayStation, acho que é um balde de água fria de ver que a empresa não mudou de postura depois de tanto que ela apanhou com o Concord, né? Eu vou usar sempre Concord de exemplo, porque é um jogo que a PlayStation lançou achando que todo mundo ia abraçar. O jogo não teve tração de público, seja pelo seu visual, pela sua gameplay, e foi um dos poucos casos em que a PlayStation obrigatoriamente reembolsou toda a galera, desligou o servidor e tenta fazer com que ele não exista, de tão horroroso que foi, né, como exemplo. E mesmo assim ela continua tentando aí, que nem eu falei, achar o seu Fortnite. E o mais contraditório dentro disso tudo é que nem eu falei, o God of War Trilogy Remake foi anunciado já, a Santa Mônica vai trabalhar. Mas quando a gente fala de God of War, a Bluepoint também esteve envolvido, pelo menos no Ragnarok, ajudando no desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento. Então você tem um estúdio com 70 pessoas capacitadas para jogos single player que pode fazer remake, você anuncia um grande remake que também não está claro como vai ser, e ali você demite e destrói um estúdio que poderia colaborar demais com o seu projeto. Então assim, é uma situação muito bizarra e eu me recuso um pouco a pensar que isso é só estratégia, sabe? Eu acho que também é falta de estratégia, é falta de ter um norte para o que está sendo produzido. É muito a gente pensar em tópicos que eu já comento aqui no canal, eu já comentei em podcasts no Mega também, que é ter um engravatado lá que quer ver o lucro, só que ele vê lá, não, olha lá, o jogo online está dando lucro, então quero um jogo online. Ah não, precisa apertar receita. Às vezes o lucro tá batendo, mas eles querem superar mais. Não fecha um estúdio, para de gastar dinheiro com aquele estúdio, aquele dinheiro entra como lucro no final do ano fiscal, meio que para realmente agradar acionista. E numa dessa você perde a atração de diversos projetos que para um próximo ano poderia compensar uma redução de lucro em algum momento. Então, assim, se a gente parar para pensar na questão da Bluepoint, o Herman Hurst comentou que era um estúdio que estava sem muitos projetos, estava assim, quando, mas caralho, a PlayStation colocou eles para desenvolver o God of War Online e cancelou o projeto. Então, cara, sabe, é totalmente uma falta de estratégia, né? Não é uma coisa, não foi uma, parece muito que não foi uma coisa planejada. Que, não, vamos fazer um remakezinho do God of War e vamos tacar o Fair Games na galera também. Então, eu acho isso bastante complicado pro futuro da marca como um todo. Pode parecer pouca coisa agora, mas essa situação que a Bluepoint está passando pode ser indicativo de que outros estúdios também podem passar por... Você pensa outros estúdios, como uma Band Studios, por exemplo, que fez ali o Days Gone. Com a PlayStation, se não me falha a memória, ele lançou Days Gone e Days Gone Remaster, um jogo que não precisava de remaster, mas lançou. E não temos Days Gone 2, não temos DLC, não temos mais nada. E o estúdio também não está trabalhando em nenhum projeto até o momento, pelo que se sabe. Então, você vai falar que esse estúdio também não está em risco, né? A Naughty Dog, a gente sabe de alguns projetos dela, sabe que ela está trabalhando possivelmente numa nova IP, tem o Intergalactic. Só que e se o Intergalactic não der certo pelo que já foi mostrado, se não agradar a galera, como vai fazer? Vai fechar também? Fechar o estúdio de The Last of Us, de Uncharted e etc? Sabe? Novamente, é falta de estratégia. Enquanto isso, enquanto a gente viu um Concord vir à vida, enquanto a gente viu um Fair Games em desenvolvimento e muito possivelmente indo a vida a moda caralha, a gente tá vendo estúdios que nem tiveram oportunidade de trazer o seu jogo, focando no single player, que é que o público hoje em dia acaba pedindo, e de apresentar projetos interessantes. E quando você fala de live service, a gente tem que lembrar que a PlayStation cancelou o live service do The Last of Us e do Homem-Aranha. Então por isso que eu falo, é falta de estratégia. Sabe? Você tem duas IPs já conhecidas que você poderia colocar e trazer muito mais ação. Lembrando que o The Last of Us 1 tem o online já no jogo, o 2 que não, porque ia sair separado. Então é
é triste, é extremamente bizarro e um estúdio mal aproveitado pela PlayStation, que novamente foi comprado em 2021. E uma coisa que eu fico assim mais embasbacado ainda é porque o estúdio, com a bagagem que ele tem, eles não pensaram em, pô, vamos vender o estúdio, vamos dar uma outra chance, vamos falar assim, olha, vocês querem ficar independente, paga tanto e vai fazer o projeto de vocês? Ou vai vender para outra empresa? Não, eles só encerraram a atividade. Eles literalmente mataram o próprio estúdio que eles estavam coordenando os projetos que ele ia desenvolver. Então, novamente, falta de estratégia. E vamos ver como que a PlayStation vai se desenrolar dentro disso tudo. As manifestações ali do Herman Hust foram extremamente bizarras. Entre as falas dele, né, do representante da PlayStation depois que veio comentar também, ele comentou uma coisa no nível assim, que foi uma revisão de negócios recentes, e abre aspas, a Blue Point Games é uma equipe incrível, talentosa e com uma expertise técnica que proporcionou experiências excepcionais para a comunidade PlayStation. E ele agradece pela paixão, criatividade e habilidade. Se é uma equipe incrível e talentosa, e outra, a gente tá falando de 70 pessoas, tá, que trabalhou no remake desses jogos, que eu falei. Novamente, a gente volta, por que não aproveitar? Ou reaproveitar esse estúdio para tocar outros projetos, para levar para frente e acelerar e lançar mais jogos, ter um ritmo de lançamento mais constante. Como eu falei, o vídeo todo é uma pura falta de estratégia e que pode estar ocultando certas coisas que a PlayStation não quer trazer à tona para o público em geral. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. A notícia é meio bosta mesmo, né? Mas é isso aí, a gente tem que comentar sobre isso também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Você não perde nenhum conteúdo que for sendo lançado por aqui. Nos comentários, fala aí o que você achou do encerramento da Bluepoint. Se você jogou alguns jogos que eles trabalharam, o que você achou. Se você queria ver ela vendida para algum outro grupo, para utilizar essa expertise dela também. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.